Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Suelen, professora de vocês de Nutrição e Dietoterapia. A gente vai continuar falando sobre as proteínas. Na aula anterior, na parte 1 desse vídeo, a gente viu que as proteínas, elas são digeridas, depois são absorvidas, e agora a gente vai ver sobre a síntese dessa proteína. Então, como que essa proteína, ela vai ser direcionada no nosso organismo e vai ser sintetizada dependendo da nossa necessidade, tá? A gente viu que a proteína, ela fornece ATP, ela fornece energia para o nosso organismo quando existe essa necessidade, tá? E quando ela é sintetizada, essa síntese, ela vai muito do que os nossos genes eles pedem, do que está descrito dentro dessa carga genética que a gente apresenta. Então, a gente pode observar que cada ser humano, ele apresenta uma sequência de aminoácidos. Aminoácidos, como a gente viu, são porções das proteínas. E esses aminoácidos, eles vão estar expressando no Gênesis instruções para a produção da proteína no organismo de uma pessoa, de acordo com as informações genéticas. Então, o DNA ele vai estar contendo como que essa proteína ela vai funcionar dentro do nosso organismo, tá? Então, tudo isso está dentro do nosso componente genético. E aí a gente vê que essa expressão genética de cada indivíduo particular para a produção de mais proteína, para a síntese dessa proteína, ela vai ser de acordo com a quantidade necessária. Então, dependendo da necessidade desse organismo, essa proteína, ela vai servir, ela vai ter uma função e ela vai ser destinada com um intuito dentro do nosso organismo, tá? A exemplo, a gente tem as células do pâncreas. Então, elas expressam o quê? Elas têm genes que expressam a produção de insulina. Então, cada local, cada órgão vai trabalhar de acordo com a sua expressão genética, conforme a sua expressão genética. Por isso que a gente fala que algumas doenças, como a insuficiência, como diabetes mellitus, como a própria anemia, ela pode ser de origem genética, porque o genes daquele local já vai estar expressando a utilização da proteína de modo defeituoso, tá? Então, tudo isso é uma expressão genética. No caso da anemia falciforme, a criança ela vai expressar um genes que veio do pai e da mãe, tá? E ela vai estar expressando isso daí durante a produção de hemoglobina. A sua hemoglobina, ela vai perder essa capacidade de carregar oxigênio, tá? Então, isso a gente vai estar vendo na anemia falciforme, em que as hemácias, elas têm esse formato de foice, tá? A criança, ela vai sentir febre, dores nas articulações e no abdômen. A função das proteínas, a gente conhece desde cedo as proteínas como aqueles blocos construtores. Então, o nosso corpo é formado de proteínas que têm essa função de construir, de formar tecidos, de formar órgãos, de constituir o nosso organismo, constituir substâncias que vão ser responsáveis por reações químicas dentro do nosso organismo, tá? Então, são blocos de construções dos músculos, sangues e pele. A proteína ela é responsável pelo crescimento, pela reparação e pelas trocas de tecido. Então, a gente sabe que constantemente a gente está trocando a nossa pele. E quem vai estar favorecendo isso daí é a proteína, tá? A proteína ela também constitui os vasos sanguíneos, a parede das artérias. O colágeno é uma proteína muito importante, a gente ouve falar muito do colágeno, principalmente quando a gente liga alimentação e estética, né? Além da resposta ao exercício. Então, quem pratica atividade física, quem se exercita, tem uma necessidade de proteína para quê? Para suprir essa lesão que ocorre nos tecidos, no tecido muscular, através do exercício físico.
tá? Então o exercício físico ele está lesionando frequentemente o músculo e o músculo se recupera através do aporte necessário de proteína. E aí a gente vai ter um aumento desse tecido muscular. Ainda continuando com relação às funções, elas agem como enzimas, facilitando algumas reações químicas dentro do nosso organismo, agem como hormônios, regulando os processos no organismo e regulam o equilíbrio hídrico do nosso organismo, tá? Ajudam a manter o fluido e o volume dos líquidos corporais, dos fluidos corporais. Por quê? Porque a proteína ela é uma molécula muito grande, então onde ela estiver, ela vai estar puxando esse líquido para perto dela, e aí vai estar acontecendo esse edema. Então, se a pessoa às vezes não tem uma boa filtração, essa filtração renal, essa pessoa vai ter uma retenção de líquidos nos membros inferiores, tá? Tudo isso se deve à concentração de proteínas. As proteínas, elas podem agir também como transportadora, né? Então, a gente viu as lipoproteínas que pegam a gordura depois do processo de digestão, quando essa gordura entra nos vasos sanguíneos, nos capilares, essa lipoproteína, ela abraça a gordura e acaba levando ela para o destino, seja para o fígado, seja para os tecidos adiposos espalhados pelo corpo, tá? Então, essa lipoproteína vai estar agindo assim. Primeiro, ela transita pelo sistema linfático para depois chegar no sistema sanguíneo, tá? E ela vai estar transportando o quê? A hemoglobina, ela é uma importante proteína com função de transportador, tá? Então, a hemoglobina ela vai se unir ao oxigênio e vai transportar pelo nosso organismo o oxigênio dos pulmões para os tecidos. Ela também age como anticorpo. Então, a gente sabe que é importante a gente estar aumentando o consumo de proteína, na verdade, ter o consumo dentro do ideal, porque a gente sabe que algumas pessoas têm esse consumo deficiente. Então, cada pessoa, de acordo com a sua individualidade, de acordo com a sua necessidade, vai estar consumindo, vai ter uma necessidade proteica e tem que estar consumindo de modo adequado. Isso vai estar favorecendo que o corpo tenha uma boa proteção, tá? E uma vez que essa proteína, que esse anticorpo, ele entrou em contato com o inimigo, com o antígeno, ele desenvolve uma memória que a gente chama de memória molecular. E essa memória molecular, ela vai ser eterna com o indivíduo. Então, da próxima vez que esse indivíduo entrar em contato novamente com esse antígeno, com esse inimigo, o corpo já vai ter a sua defesa pronta para enfrentar. Por isso que às vezes é interessante a gente ter essa resposta imunológica ao antígeno, tá? A proteína ela pode fornecer também energia para o nosso organismo. Então a proteína ela sai do músculo e ela vai para o fígado para ser convertida a energia, a glicose, que a gente sabe que é a principal fonte de energia do cérebro, tá? Ou ela pode ser armazenada em forma de gordura, quando é excedente. Então, o seu excesso pode estar levando à formação de gordura. E se a gente não tem uma concentração adequada de glicose, se a gente não está se alimentando, a gente vai ter uma degradação do músculo para o fornecimento de glicose para o cérebro, tá? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Busquem a apostila de vocês para complementar o assunto. A gente se vê nas próximas aulas. Um abraço, até mais.